Venho aqui na caminhada do deputado Mauro também falar sobre este julgamento histórico que aconteceu no estado do Paraná nos últimos 6 dias. Alguns outros colegas deputados se fizeram presentes, acompanharam esta situação do julgamento de 12 policiais. 12 policiais militares que, num confronto, no ano de 2009, morreram 4 ou 5 indivíduos. Esses policiais foram levados ao banco de réus. Se fossem condenados, suas penas seriam em torno de 500 anos. Uma barbaridade. O Ministério Público acusou-os de execução. Eles tiveram uma defesa extraordinária. Não posso me omitir de falar o nome do advogado e de sua equipe, Dr. Daledoni, que numa brilhante e espetacular defesa, com argumentos, com rebate nas supostas provas apresentadas pelo Ministério Público, foi derrubando todas. Daledoni caminhou muito bem na sua defesa dos policiais. Nós não esperávamos outra alternativa que não fosse a absolvição deles naquele tribunal. Foram 6 dias difíceis. Foram 6 dias de muita luta, de muita preocupação. Imagine, senhores deputados, a condenação de 12 homens, 12 policiais, pais de famílias, com história de luta, história de trabalho pela segurança pública nesse estado do Paraná. Esta absolvição é muito importante. Ela marca um histórico na trajetória da segurança pública do estado do Paraná. Mesmo assim, com a absolvição, é possível que os policiais se retraiam, recuem na sua atividade policial. Por quê? Porque poderão ser presos em determinadas situações. Me recordo aqui, há alguns meses em Pinhais, um policial militar se encontrava num mercado, numa panificadora, quando os marginais entraram para assaltar. Ele sacou a sua arma e titubeou. E ele foi assassinado. Por que ele titubeou? Porque ele deve ter imaginado nos seus filhos, na sua família em casa, e ele deve ter se preocupado com o que poderia acontecer com ele, que ele poderia ser preso. E Mauro Moraes, eu era delegado em Araucária, e lá tem 2 policiais militares valentes, trabalhadores, e uma tarde eles foram numa sessão de oitiva no Fórum de Araucária. No meio da tarde eles passaram pela delegacia e comentaram comigo: doutor, barbaridade é o que a promotora falou para nós. Ela perguntou qual é o calibre da nossa arma e eles disseram, é .40, deputado Lupion. E a promotora perguntou qual que era o calibre da arma do enfrentante deles, que acabou morrendo, claro. Eles disseram que era 38. E a promotora criticou eles, que eles não podiam ter atirado no marginal, porque o calibre da arma deles era menor que o calibre da arma dos policiais. Então o policial hoje ele tem que ter cautela, ele tem que ter cuidado, ele vai ter que perguntar ao seu bandido que ele vai enfrentar qual é o calibre da arma dele, para depois ele atirar ou não. Mas eu fico muito feliz pelo empenho que foi feito nesses 6 dias pela Polícia Militar, pelos policiais militares que se fizeram presentes em todo o tempo de julgamento. Para concluir, deputado. Ok. Dá para usar o horário
da liderança? Na liderança do seu partido? Sim. PSD? Ok. Continuando. Então foi um trabalho fantástico dos policiais militares, que ali se fizeram presente o tempo todo, prestigiando e apoiando aqueles policiais sentados num banco de réus. E eu via... Pois não, deputado Lupion. Deputado Recalcati, apenas, obviamente, parabenizar também o doutor Daledoni pelo julgamento de ontem, e principalmente aos policiais que foram absolvidos, mas uma coisa hoje de manhã me deixou enojado, indignado. Quando acordei, liguei a televisão, como é hábito e costume, Bom Dia Brasil. A manchete do Bom Dia Brasil, deputado Romanelli, deputado Recalcati. Policiais que executaram 5 jovens em Curitiba foram absolvidos pelo júri popular. A justiça decidiu, o júri popular decidiu que eles foram absolvidos, que não são culpados, que não houve execução, e a mídia bota na imprensa hoje para o Brasil inteiro ver que os policiais paranaenses executaram jovens e mesmo assim foram absolvidos. É uma barbaridade, é a inversão que a gente está tendo dos valores na sociedade brasileira hoje. Infelizmente, enquanto as pessoas não entenderem, seja esse caso da promotora de Araucária, seja o caso de tantos outros promotores, como acontece na minha região diariamente, ou como a mídia representa todos os dias, enquanto não entenderem que bandido é bandido e polícia é polícia, não vamos conseguir resolver a nossa sociedade. Quem está armado e aponta uma arma para um policial, a partir daquele momento passa a ser bandido e vai ser reprimido do jeito que tem que ser a força policial. Então, parabéns pelo pronunciamento, a Vossa Excelência, ao deputado Mauro, e, obviamente, aos policiais militares que provaram que justiça ainda existe nesse país. Deputado Lupion, muito obrigado. Inclusive, eu quero parabenizar o senhor, porque ontem à noite eu fiquei até de madrugada vendo o resultado e vendo as postagens. E eu vi suas postagens, e o senhor é um amigo da polícia, eu acompanho o seu trabalho também, isso é muito importante. Mas o senhor fala do Bom Dia Brasil, e nós não poderíamos esperar outra coisa dessa rede de televisão que não fosse isso. É uma manchete contrária aos policiais e dizendo que 5 anjos foram mortos numa execução dos policiais, quando os policiais foram absolvidos, senhores, por 7-0 num tribunal do júri, e uma rede dessa, Globo de televisão, vem e fala isso. Colocar uma manchete dessa, dizendo que 7 jovens inocentes foram executados por policiais. Mas eles não falaram da absolvição dos policiais de 7-0, por unanimidade. Graças a Deus que era um conselho de sentença. Isso foi muito importante, pastor Edson Bratkizik. Foi muito importante porque são pessoas do povo que deram o seu aval para absolver aqueles policiais. Eu fico feliz pela absolvição desses policiais. Mas eu fico triste como as coisas são conduzidas neste país. Aliás, a Rede Globo, no Fantástico de domingo, fez uma matéria dizendo que aquele sujeito pelado no Museu de São Paulo, com aquela criança passando a mão em seu corpo, é uma obra de arte. Isso é obra de sem vergonhice, isso é crime, deputado Pacheco. Nós não podemos aceitar isso. E eu não me recordo, mas vai ter algum evento lá em frente à Rede Globo exatamente por causa disso. E eu gostaria de convidar as pessoas para irem lá. Eu me farei presente. Porque nós não podemos permitir mais esse tipo de promiscuidade, esse tipo de enfrentamento às polícias. Nós precisamos de um Ministério Público parceiro, camarada, que ande junto conosco, que ande junto com as polícias, que apoie o trabalho policial. É evidente que aquele trabalho que não for correto, ele deve ser averiguado. Mas nós precisamos disso, precisamos de parceria. Por que a segurança está tão arcaica, está tão decaída? Porque o crime avançou, deputado Pacheco? Nós sabemos por quê. Pode falar, deputado. Quero uma parte, deputado. Primeiro, quero também cumprimentá-lo pelo pronunciamento, que se soma ao
ao pronunciamento do deputado Mauro Moraes, que é nosso pensamento, porque nós vivemos essa realidade no nosso dia a dia por bastante tempo na nossa vida, e às vezes a gente vê um contrassenso de postura da sociedade, recriminando, lamentando, lastimando o índice de criminalidade que está tomando conta do nosso povo. Mas na hora de defender, de apoiar justamente quem tem a finalidade específica, objetiva de combater a criminalidade, muitas vezes a sociedade recrimina, desvaloriza, desmotiva os nossos policiais. E certamente esse julgamento ele é emblemático, porque mostra que a sociedade, porque o júri que estava lá, os 7 jurados, representa o povo. Representa a sociedade que naturalmente demonstra o seu apoio a esses policiais. Só que nós precisamos que a formação da opinião pública, que muitas vezes é a mídia que promove, seja cada vez mais de valorizar e defender os nossos policiais, como é nos países de primeiro mundo, onde ao invés de perguntar o calibre da arma dos bandidos, apresenta-lhe como crime hediondo o simples fato de ele tentar contra a vida de um policial que representa o Estado. Então, parabéns aos jurados que tomaram essa decisão sábia de defender os nossos policiais, porque, como disse o deputado Mauro Moraes, bandido é bandido. Se fosse mocinho, se estivesse na igreja rezando, certamente não teriam entrado nesse enfrentamento e teriam perdido a vida. E os nossos policiais estavam lá para defender a nossa sociedade e por isso têm os nossos cumprimentos, o nosso apoio incondicional sempre. Parabéns ao pronunciamento e vamos em frente tentando conscientizar a sociedade da importância dos nossos policiais. Obrigado, deputado Recapati. Obrigado ao senhor, deputado Pacheco. O senhor é um homem da segurança também. O senhor sabe quais são os problemas que nós temos e quais são os enfrentamentos. Mas disse bem, parabéns ao Conselho de Jurados, que decidiu bem. Decidiu pela absolvição de 12 homens, 12 pais de famílias, 12 policiais militares, que poderiam estar sendo encaminhados para uma cadeia. Mas, graças a Deus, foram absolvidos. Eu torço por eles, eu me fiz presente na medida do possível todos os dias. A minha filha se fez presente diuturnamente naquele conselho, parabenizo ela, que é uma grande guerreira também. Eu quero parabenizar também hoje, já foi feita uma homenagem aqui ontem, aos guardas municipais, que hoje é o dia da Guarda Municipal Brasileira. Meus parabéns a todos os guardas, que é uma outra força de segurança que vem fazendo o seu trabalho. Mas para concluir, quero só dizer que fico feliz, muito feliz, tenho certeza que os senhores deputados aqui também estão felizes com esta absolvição. É um marco histórico na Justiça do Estado do Paraná, este julgamento. Um julgamento de 6 dias, talvez o mais longo, é o mais longo que aconteceu. Parabenizo a equipe do advogado Daledoni pela brilhante defesa dos policiais, um brilhante advogado com brilhantes parceiros que acompanharam este julgamento. Parabéns a todos, parabéns à Polícia Militar do Estado do Paraná, a Segurança Pública, que sai de uma batalha vitoriosa, que sai para a luta e que volta para os campos de batalha. Muito obrigado, senhores.